Você sabe o que é LDA, tora, toda e ASDA? Para a gente entender esses conceitos que eu falei agora, a gente precisa entender algumas coisas relacionadas à pista do aeroporto. Primeiro que a gente tem é Clearway, que é uma área descampada, uma área normalmente ali de grama, feita para que a aeronave consiga passar de forma mais baixa e é considerada para caso alguma emergência ou para a aeronave conseguir calcular melhor uma performance de decolagem mais pesada, por exemplo. Outro conceito que a gente tem é Stopway, que é uma área no final ou no início da pista, normalmente com setas amarelas, e essa área é feita para a aeronave parar em caso de emergência, por isso Stopway. E a gente ainda tem a cabeceira deslocada, que normalmente a gente vai ver como uma parte da pista com setas brancas apontando para os números da pista. A cabeceira deslocada a gente não pode usar para pousar, a gente só considera ela para as decolagens, mas normalmente essa área da pista não vai ter uma boa resistência de subleito, não vai aguentar os aviões tocando ali, pousando naquela determinada área, mas aguenta o peso do avião normal para as decolagens. Entendido todos esses conceitos, vamos voltar para as siglas agora. Primeira LDA é a Landing Distance Available, e essa Landing Distance Available, ou seja, a distância disponível de pouso, é a distância que o avião pode pousar. Então, relembrando os conceitos que eu falei para vocês, a gente não pode pousar antes da cabeceira deslocada, naquelas setas brancas, a gente não pode pousar na stopway, óbvio, né? E a gente também não pode pousar na grama. Então, a Landing Distance Available é a área da pista mesmo, que a gente tem os números. É uma boa referência a gente gravar a partir dos números. A gente tem aquela linha branca mais forte no início das cabeceiras, e aí a partir dessa linha, com os números, a gente pode pousar nessa área. Depois a gente tem a TORA, que significa Takeoff Runway Available. Em tradução, significa pista disponível para decolagem. Na pista disponível para decolagem, na TORA, a gente pode considerar essa área da cabeceira deslocada com as setas brancas, porque, como eu falei, essa área não aguenta muito bem os pousos, mas ela aguenta a decolagem. Então a gente considera que a gente pode decolar dessas setas brancas até o final da cabeceira oposta. Logo após, a gente tem a ASDA. A ASDA significa Accelerated Stop Distance Available, ou seja, a distância disponível de aceleração e parada, ou seja, para você fazer uma decolagem abortada. Essa ASDA, agora sim a gente considera a Stopway, que vai ser essa região que a gente pode parar em caso de uma emergência e que o avião vai parar dentro dos parâmetros da pista. A gente considera a cabeceira deslocada, considera tudo, e além disso a gente considera na cabeceira oposta a Stopway, que é aquela área com as setas amarelas. E no final a gente tem a TODA, ou seja, Takeoff Distance Available, que em tradução significa distância disponível de decolagem. E para TODA, a gente pode considerar aquela área de grama, aquela área livre que chama Clearway. Para as performances de jato, para as decolagens com um pouco mais de peso, a gente consegue considerar essa área descampada, que é uma parada mais complexa. Resumindo bastante, essas são as siglas que a gente vai ver relacionadas com pista. Uma forma de gravar mais fácil, a TODA, é que em português significa toda. Então, cara, é tudo que você tiver na pista vai ser toda, e o resto, aí sim você vai ter que gravar. Deixa um like, segue, compartilha.